Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 57, com o tema Não Te Afastes. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Wanda Barros. É com você, Wanda. Boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografado de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 57 com o tema Não Te Afastes. Eu sou Wanda Barros e farei o estudo com vocês. Então, começando o nosso estudo de hoje, cujo o capítulo é o 57, como eu já falei, título Não Te Afastes, mas livrai-nos do mal. Jesus, Mateus, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 13. E começa assim: a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos, defendem-se contra os homens como se estes não lhe fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical. Ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, este é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, este é o que expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua no sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dEle, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Então, como nós vimos aqui, esse texto, ele é muito interessante quando ele nos fala, inclusive, que o Mestre não fugiu dos seus discípulos. Os discípulos foram que fugiram dele, né? E o expulsaram com a crucificação. Jesus sempre esteve presente,
sempre esteve ao lado dos discípulos, sempre esteve ao lado do povo necessitado, do povo faminto de amor, faminto realmente de alimentação material, mas também faminto de fé, faminto de amor, que era o mais importante. Ele dizia: largue tudo e me siga. E mesmo assim, eles fugiram, abandonaram o Cristo e o expulsaram pela crucificação. Ele também fala que ele não desampara a humanidade, nunca desamparou a humanidade, né? E ele também fala, muito importante, muito interessante, onde ele fala aqui, né, que Jesus defendam-se contra os homens como se estes não fossem irmãos no caminho evolutivo, né? Os fariseus, eles tinham essa questão, né, de se acharem superior, achavam que eles eram membros de uma seita de judeus que ostentava grande santidade exterior na sua vida, então eles se achavam superior a todos. Lá no versículo 13, né, que nós estamos estudando, capítulo 6, versículo 13, ele fala assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixe cair em tentação. Senhor, me proteja, me oriente, me conduza e me induza. Não me deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal. Mas não diz nenhum momento: me tire desta luta, ou me livre dessa dor. Livrai-nos do mal e não me deixe cair em tentação. Bem interessante essa colocação. E fala mais o seguinte: quem é seguidor de Jesus deve ser um fazedor do bem. Jesus nos resgatou para sermos novas criaturas. Pessoas de paz, que são sal e luz para este mundo em trevas. Então, o resgate que Jesus veio fazer aos seus filhos foram para que nós nos transformássemos em pessoas de paz, que fôssemos o sal e a luz do mundo das trevas, o mundo em trevas, né? Que um dia não será mais. Fazer o bem requer energia. Por vezes ficamos cansados, mas Deus pode nos restaurar e equipar para fazermos a sua vontade. Ou seja, o nosso pedido lá em cima: não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. O que faz? Jesus nos restaura, retira o nosso cansaço para que a gente possa fazer a sua vontade. E se você está cansado, peça ajuda a Deus agora mesmo. Ele sempre está do nosso lado. Ele sempre está disponível. Nós é que não nos disponibilizamos para Jesus o tempo todo, não é verdade? Você já até esquece dele, mas ele não esquece da gente um minuto sequer. E tem uma historinha interessante que eu encontrei nas pesquisas sobre esse capítulo 6, item 13 de Mateus, que Mateus era Levi, lá no episódio bíblico, quando Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coleteria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus que eram membros de uma seita de judeus, que ostentava grande santidade exterior na sua vida, eles achavam que eram superior a todos. Eles se achavam acima de todos. Então eles tinham algumas premissas, algumas colocações, né? E eles reivindicavam para que eles fossem tratados como seres superiores. E eles falam assim: mestres, falou aos mestres da lei que eram, mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus assim: por que vocês comem e bebem com publicanos pecadores? Olha a prepotência dos fariseus, né? Se achando superior, e pergunta isso aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Como se eles não fossem pecadores também, né? E aí Jesus lhes respondeu:
Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Que resposta sábia, né? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus deixou muito claro nessa colocação dele para os fariseus que ele tinha vindo ao mundo para resgatar as ovelhas perdidas, né? Tratar os doentes, curar os cegos e os enfermos, né? Perdoar aos seus irmãos que estavam aqui sendo apedrejados, considerados pessoas do mal. Quando ele diz assim, quando aconteceu que eles levaram a mulher que traiu, né, foi considerada prostituta, levaram até Jesus e disseram que ela era uma adúltera, que ela precisava ser apedrejada. E o que Jesus lhes disse? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E o que aconteceu? Eles foram saindo de mansinhos e não ficou nenhum. E Jesus pergunta para a mulher: mulher, cadê os homens que estavam, as pessoas que estavam aqui te condenando? Não te apedrejaram? E ela respondeu: Senhor, foram todos embora. E ele disse: pois eu também não vou te condenar. Levanta, segue e não peques mais. E era assim que Jesus resgatava os seus irmãos das trevas, né, dos caminhos malignos, dos equívocos. Ele sempre tinha uma palavra de amor, ele sempre tinha uma palavra de perdão, ele sempre estava buscando o lado bom. A gente costuma, quando a gente olha uma situação, a gente olha logo o lado negativo, né? E todos nós temos dois lobos dentro de nós. Isso é uma realidade. O bom e o mal. Se sobressai aquele que a gente alimenta mais, né? E mesmo assim, sabendo que a gente alimenta o lobo mau, Jesus está sempre do nosso lado, dizendo: vem, eu te perdoo. Vem, meu irmão, vamos caminhar por aqui, por esse caminho aqui mais estreito, mas é o caminho correto. Vamos esquecer essa porta larga que facilita tudo. Vamos esquecer a vida mundana. Vamos esquecer esse lado material, né? Essas felicidades, essas alegrias instantâneas. Vamos lembrar de alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Não é verdade? Então foi isso que Jesus veio fazer aqui. E muitos de nós não entendemos. Achávamos que ele ia chegar aqui numa carruagem de ouro, né? Ir para um palácio, receber os reis, receber os fariseus, os homens que se achavam superior. Pelo contrário, gastou as suas alpercatas caminhando pelos caminhos tortuosos, resgatando as ovelhas que estavam perdidas, necessitadas de fé, de amor, do alimento da alma, do aconchego, da verdade da vida. Foi isso que Jesus veio fazer aqui. E nós o que fizemos? Crucificamos, massacramos, condenamos, injuriamos e crucificamos. E ele foi crucificado entre dois ladrões e ele diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a gente, às vezes, uma olhada torta que alguém dá pra gente, a gente guarda esse rancor para a vida inteira. Nós não sabemos perdoar. E perdoar como Jesus nos perdoou, então, como estamos longe. Não é verdade? E aí eu vou encerrar esse estudo de hoje repetindo o último parágrafo que me encantou. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua no sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia
de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Não esqueçamos disso nunca. Precisamos estar onde é necessário. Né? E essa foi a nossa contribuição para divulgar.net. Até a próxima. Agradecemos a nossa querida amiga Wanda pelas reflexões do capítulo 57 com o tema Não te afastes. Emmanuel fecha esse capítulo com um ensinamento maravilhoso. Ele nos diz o seguinte: se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas em companhia dele e cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Que maravilha! Que maravilha! Se nós desejarmos servir a Jesus, precisamos que Ele nos peça que nos liberte do mal, como diz a oração que Ele fez. Mas não devemos nos afastar do lugar de luta. Não devemos nos afastar das pessoas que têm dificuldade, dos nossos irmãos que ainda não compreenderam o objetivo da vida. Nós precisamos estar, porque nós vamos aprender junto, vamos nos compreender, vamos nos aceitar como somos, vamos respeitar o outro, se nós estivermos na luta. Então nós precisamos estar. Jesus nunca se afastou da luta. Ele nunca se afastou dos equivocados. Ele disse que ele veio para os doentes, não para os sãos. Portanto, para servir a Ele, devemos ir à luta, na divulgação do seu Evangelho. E vivenciamos todos os dias. Então, em todos os momentos, em todos os lugares. É isso aí, meus amigos. Mais uma vez agradecemos a nossa amiga Wanda Barros e pedimos que Jesus derrame paz na vida de todos vocês. Convidamos você a se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar a doutrina espírita e conheça toda a nossa programação. Muita paz a todos. Até a próxima.